Mais um vlog começando neste canal, hoje com uma iluminação um pouco diferenciada, pois eu estava agora há pouco fazendo live, e aí eu falei assim, vou aproveitar, né? Já não é a primeira vez que eu apareço com esse tipo de iluminação aqui, mas enfim. Hoje é quinta-feira, 17 de fevereiro, e eu resolvi começar esse vlog hoje porque aquela velha história que ia ter começado no começo da semana, e não rolou, fui empurrando com a barriga, chegou quinta-feira e eu falei, bom, acho que eu vou começar aquele vlog que eu disse que ia começar no começo da semana. O objetivo do vlog é apenas falar sobre as leituras atuais, com duas questões aí no meio do caminho. Na virada de sexta para sábado vai rolar, né, vai começar a maratona 24 horas no Sleep, mais uma edição aí que a Tami tá organizando. Vocês já sabem que eu costumo participar, né? Quem acompanha aqui sabe que eu gosto de participar. Eu nunca fico às 24 horas acordada, já desisti disso. Já não é uma coisa assim que eu tenho tanta intenção de fazer. Pra mim é muito divertido. Já comentei mais de uma vez que eu hoje em dia não tenho essa coisa de montar uma TBR específica. Eu simplesmente coloco em mente de terminar um livro, e pra mim isso já tá ótimo, e ler, né, os outros livros aí que forem as minhas leituras atuais daquele momento. Então vou repetir essa mesma estratégia. Eu vou comentar com vocês, as minhas leituras atuais também vão ser as leituras da maratona, e eu acredito que eu vou levar esse vlog até o carnaval, mas eu não tenho certeza. Durante a semana eu tô lendo muito pouco ultimamente, então eu não vou ter muito update pra fazer durante a semana mesmo, então acho que vai dar pra levar esse vlog sim até o carnaval, sem maiores problemas. Acho que da última vez que a gente conversou, eu tava no meio da leitura de A Quinta Estação, então nesse meio tempo eu finalizei A Quinta Estação, foi uma leitura que eu gostei, participei, né, assisti a discussão lá na Twitch que a Tami fez, do Caminho Bookverso. Tô animada pra ler o segundo livro, pra continuar a série, mas é aquela velha história, realmente foi um livro que não me cativou tanto quanto eu imaginava que ele fosse me cativar, principalmente em relação aos personagens. Mas eu gostei bastante da leitura. Além disso, também eu finalizei o livro do projeto, né, do Diversificando Leituras, li o primeiro, que foi o Fim da Infância. Agora eu vou falar, então, sobre o que estou lendo. Uma coisa que eu lembrei que nesse meio tempo também, eu li outras coisas. Eu cheguei a ler o livro do Piquenique Literário já, eu li Corpos Secos, eu li... terminei finalmente o audiobook de Memento, que faz parte da série Illuminei. Então, assim, até que as leituras estão fluindo em fevereiro, viu? Então, a minha principal leitura é A Sociedade do Anel, o primeiro livro aí dessa trilogia, né, que é um livro só, mas enfim, virou trilogia de O Senhor dos Anéis. Essa aqui é aquela edição bonitona do box, né, da HarperCollins. Eu estou gostando bastante de ler nessa edição, tô achando uma edição excelente, assim como já era de se esperar, né, essas edições aqui de livros mais clássicos da HarperCollins são muito boas, e essa aqui não é uma exceção, ela também é maravilhosa, uma tradução ótima, tem textos de apoio para quem curte, assim, tem bastante texto de apoio. Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça de texto de apoio, mas eu li todos. Atualmente eu tô praticamente na metade do livro, na página 318, que é aqui o início do livro 2. Porque quem não sabe, esses livros, eles são divididos dentro de livros. Essa primeira parte do Senhor dos Anéis, e dentro dele tem também livros, né? Então tem o livro 1, livro 2 e assim por diante. Eu tô em dia com as metas desse livro. A gente vai fazer a discussão agora no fim de semana dessa primeira parte, né? Desse primeiro livro. Eu estou gostando bastante de Senhor dos Anéis, tô achando que tem sim uma diferença entre, como as pessoas já falavam sempre, né? Eu já vi muita gente falar que tem uma diferença, e eu concordo, tem mesmo uma diferença entre o Hobbit e O Senhor dos Anéis. A linguagem muda um pouco, mas eu não achei que é tão diferente assim também. Eu consigo identificar os livros como livros do Tolkien, então é só uma questão assim, um pouquinho de linguagem um pouco mais madura, mas não é nada também muito absurdo. Tem realmente bastante descrição, como as pessoas já tinham me alertado, tem bastante descrição, mas também assim, não chega a ser uma coisa que, meu Deus, é insuportável de ler. Em alguns momentos fica meio paradinho, mas tá tudo sob controle, tá fluindo, tanto que eu já cheguei na página 300 e pouco em alguns dias. Então tá tudo correndo bem por enquanto. Eu adoro gravar vlog quando eu tô com afta, né? Eu tô com uma afta aqui, um machucado aqui na parte interna da bochecha, então às vezes eu vou ficar falando meio assim, mas é por causa dessa afta que tá me incomodando, enchendo meu saco aqui assim, ó. Como eu falei, eu terminei Corpos Secos recentemente, foi no fim de semana, agora eu terminei. Foi um livro que eu li bem rápido, e eu já tava em mente, assim, que quando eu terminasse ele, eu ia pegar mais um livro no Kindle, que eu já sabia que seria o livro da série do Protetorado da Sombrinha, então eu estou lendo agora, comecei hoje na live, inclusive. É um livro chamado Metamorfose, que é o segundo. A série tá inteira disponível no Kindle Unlimited enquanto eu estou gravando esse vídeo. Eu espero que eu continue até o final do projeto, né, que eu
tô lendo com o pessoal lá do projeto da Paloma, que eu já citei aqui, que é o Palavras em Série. E essa vai ser a minha leitura principal da Maratona 24 Horas. Então, o meu objetivo é finalizar o livro Metamorfose. E aí, se eu conseguir finalizar esse livro, assim, cedo, eu tenho uma outra leitura que eu tô fazendo no momento, além da Sociedade do Anel, porque, como eu falei, cheguei na meta da Sociedade do Anel. Vai ter a discussão intermediária, mas para essas maratonas de 24 horas eu não gosto de pegar livro lento. Então, assim, a gente vai fazer a discussão intermediária e vai ter sprint também de leitura, então eu vou só ler mesmo a meta do dia e mais nada. Finalizando Metamorfose, o outro livro que eu vou dar continuidade, que eu vou querer dar um gás, é um livro chamado The Weekend Away. Eu acabei descobrindo, ao procurar esse livro lá no Goodreads, que ele tem tradução, ele foi traduzido e já foi publicado aqui no Brasil pela Record, se eu não me engano. Eu realmente não lembro o título dele em português, eu vou colocar aqui. A capa eu achei horrorosa, muito feia essa capa nacional. A capa gringa eu achei bem bonitinha, assim. E esse livro vai virar filme, que vai lançar agora no comecinho de março na Netflix. Então eu já tava de olho nesse livro, aí eu vi que vai ser lançado esse filme com a Leighton Meester, que é a Blair de Gossip Girl. E eu achei a história interessante, é um thriller, assim, bem comum, na real. Essa é uma história de duas amigas que vão viajar, vão passar um fim de semana fora, por isso que o nome é The Weekend Away. Elas vão viajar lá pra Lisboa, se eu não me engano. E uma dessas amigas simplesmente desaparece, então, assim, provavelmente morta, quem sabe? Acho que sim. E aí a outra amiga vai entrar naquele desespero pra descobrir o que aconteceu com a amiga dela. Eu estou bem no comecinho dele, por enquanto eu tô em 7%, mais ou menos. Eu tô ouvindo o audiobook em inglês. E além desses dois, sempre tem quadrinhos e coisas que eu posso pegar aí no meio do dia. Eu tenho 2 quadrinhos de Happiness, que é aquela série de mangás de vampiro, que eu já li os 2 primeiros, inclusive foi numa maratona 24 horas. Então também é uma opção de, na hora de intercalar as leituras, eu pegar esses 2 mangás. Então acho que pra maratona vai ser isso, e aí depois eu vou decidindo o que vem de leitura na próxima semana, né? Caso eu realmente consiga finalizar Metamorfose, que é o meu objetivo principal. O The Weekend Away eu não tenho o objetivo de finalizar, mas se eu conseguir chegar mais da metade ou na metade já seria ótimo. Amanhã provavelmente eu vou ouvir um pouco durante o trabalho, né? Faz tempo que eu não ouço audiobook durante o trabalho, então ouvi o Memento agora, mas assim, antes disso fazia um tempinho que eu não ouvia. Vou tentar documentar pra vocês aí pelo menos um resumo da Maratona 24 Horas e a gente vai seguindo, conversando até o fim do mês. Espero realmente conseguir ler todas as coisas que eu quero. Então a gente se fala em algum momento aí, provavelmente amanhã, quando a maratona estiver começando. Então a gente deve ir conversando aí. Agora deixa eu tomar banho, que eu preciso tomar um banho, porque, né? Amanhã tem que acordar cedo, porque a vida não está ganha, não nasce herdeira. A maratona já começou, estamos aqui no primeiro sprint com Dona Tamires. Eu vou de leitura de Metamorfose. A primeira meta da maratona é terminar esse livro. Que horas? Só Deus sabe. Mas eu espero voltar pra conversar, né? Pra dar updates quando eu finalizar essa leitura. Então, simbora. Simbora. Bom dia, gente. Acho que são umas 9 horas da manhã agora. Eu acordei umas 7 e pouco, porque fui vencida. Eram umas 3 horas quando eu fui dormir. Como eu não cochilei nessa maratona, eu sempre tiro um cochilo antes, dessa vez não rolou, então eu fui derrubada na madrugada. Isso nunca acontece, porque eu sempre durmo antes, e aí chega de madrugada eu tô super acordada. Mas dessa vez não rolou, então eu dormi das 3 até as 7 e pouco. E agora eu pretendo seguir até meia-noite sem dormir. Não cheguei a terminar a Metamorfose ainda, mas assim que eu terminar, eu venho falar pra vocês o que eu achei. Estou viva, mas já relativamente descansada, porque consegui dormir algumas horinhas. Muito tempo depois, cá estou eu para falar sobre maratona e últimas atualizações. Hoje já é domingo à noite e só agora eu pude vir aqui conversar com vocês sobre o que rolou desde a hora que eu fiz o último update, que tava no meio da maratona, né, no meio do sábado, até agora. Já vou começar direto falando sobre como foi a maratona. Foi um flop, porque eu só consegui concluir mesmo o livro que eu queria, que foi Metamorfose. Eu finalizei essa leitura já nos últimos minutos da maratona. Realmente, assim, foi um livro que foi muito mais lento do que eu imaginava. O primeiro tinha sido, assim, bem rápido, bem fluido, mas esse segundo não achei. Eu dei a mesma nota que eu dei pro primeiro livro, dei 3 estrelas. Apesar de eu ter achado divertido e tudo, teve algumas partes bem interessantes, principalmente o enredo, assim, eu achei muito mais desenvolvido do que o do primeiro livro, né? O primeiro livro meio que não tem muito enredo, e esse segundo realmente tem uma história que vai pra algum lugar, ela sai de um lugar e ela vai pra outro lugar, então isso já é um ponto super positivo, mas não gostei do final.
O problema pra mim com esse livro foi o final. Eu não gostei do desenvolvimento de algumas coisas ali do final. Tem um plot que é inserido na história que eu não gosto. Infelizmente é um super spoiler, eu não posso falar, mas é uma coisa que eu não gosto quando acontece em livro nenhum. Então eu não gostei nem um pouco disso. Não é nada negativo, assim, por si só, mas é uma coisa que eu, particularmente, não gosto quando acontece. Além de terem colocado isso, ainda colocaram a reação de um personagem a isso sendo muito negativa. Então, pra mim, só piorou ainda mais uma coisa que eu já não gosto. Mas o livro, como um todo, é divertido, é interessante. Gostei principalmente pelo fato de ter mais enredo, de ter um enredo que se desenvolve melhor. Só que, gente, no final, foi difícil de engolir aquele final daquele jeito, assim. Então, a minha maratona se resumiu a ler essas 200 e poucas páginas aí que faltavam do livro e só isso. Mas não tem problema, tá tudo bem. Pelo menos a minha principal meta eu consegui atingir. Então já tô satisfeita. Agora sobre as minhas outras leituras. Hoje eu li a meta de A Sociedade do Anel. Então eu tô na metade do primeiro capítulo da parte 2. Então eu tô em dia certinho com a meta. Hoje a gente teve a discussão do primeiro livro de A Sociedade do Anel. Foi bem legal a discussão. O mais legal de ler esse tipo de livro com outras pessoas é poder discutir, principalmente pessoas que têm mais conhecimento sobre o autor, sobre a história, enfim. Então sempre engrandece bastante a leitura quando a gente lê com pessoas que já são mais entendidas, que já estão relendo esse livro, né? Não é o primeiro contato. Então foi bem legal mesmo a discussão. Conforme o livro for fluindo, eu vou lendo pra chegar na discussão já com ele finalizado, mas se eu conseguir finalizar bem antes da discussão, eu vou ficar feliz. Mas não vou me pressionar, porque realmente não é um livro que flui tão rapidamente assim. E sobre The Weekend Away, eu não li, né, durante a maratona, até acho que eu cheguei a comentar que eu tinha a intenção de ler. Então eu peguei hoje na live pra ler, eu li tanto a meta de Senhor dos Anéis quanto um pouquinho de The Weekend Away. Eu parei em 41% da leitura e por enquanto ainda tá no início do mistério, né, porque livros de mistério, assim, de uma pessoa some e a outra fica investigando, tal, é assim mesmo, a gente vai ficar sem saber nada durante um bom tempo até que as revelações comecem a vir. Até o momento não teve praticamente nenhuma revelação, teve uma coisinha ou outra, assim, pequena. Então eu tô aguardando o momento que os plot twists vão aparecer e eu acho que eles vêm aí. Eu espero conseguir assistir o filme assim que ele sair. Eu não quero enrolar pra assistir esse filme, porque afinal de contas eu estou lendo para assistir o filme. Então espero que no dia 3 de março eu já tenha finalizado essa leitura pra poder assistir o filme. Pensando aqui agora, foi isso, gente. Esses são os updates que eu tenho de leitura pra fazer no momento. Acho que ainda hoje eu vou postar lá nos meus stories uma enquete para as pessoas me ajudarem a escolher qual fantasia das 3 que eu quero ler atualmente, qual delas eu leio primeiro. Eu não sei se eu vou começar já essa semana, eu vou deixar pra ler só no carnaval, vou esperar terminar The Weekend Away, eu não sei ainda como eu vou fazer. Então eu vou colocar a enquete e amanhã, enfim, na próxima vez que eu fizer update aqui, eu conto pra vocês qual foi o livro escolhido. Então as metas para essa semana são terminar The Weekend Away, ler as minhas metas certinhas de Sociedade do Anel e pegar uma nova leitura. As coisas sempre podem mudar, sempre podem aparecer outras leituras no meio do caminho. Agora eu vou me preparar, vou tomar um banho, tô morrendo de calor, que amanhã começa, né? Mais uma semana, graças a Deus. E é aquela semana que a gente já fica assim, torcendo mais do que nunca pelo fim de semana, porque vem aí feriado, né? Então já vou estar mais do que animada. Oi, não sei há quanto tempo eu não venho aqui conversar com vocês. Eu não sei que dia que é, acho que é dia 28 já. Vou considerar que é dia 27, porque eu ainda não fui dormir, apesar de ser tipo 1 e pouca da manhã. Se vocês estiverem ouvindo barulho, é o ventilador, porque mesmo 1 e pouca da manhã,
Tá um calor insuportável, tá muito quente. Dentro de casa tá super abafado, então assim, é isso, vocês vão ouvir esse barulho. Vou tentar falar alto, mas não posso falar muito alto, porque afinal de contas já é de madrugada. Gente, eu não me lembro da última vez que eu vim conversar com vocês, mas eu vou tentar resumir as últimas coisas que aconteceram. Bom, pelo que eu me lembro, eu não tinha vindo aqui ainda conversar com vocês sobre o fim de The Weekend Away. Eu não me lembro o dia que eu terminei. Eu terminei aí no começo da semana. A minha memória está de centavos, mas se eu não me engano eu dei 2 estrelas pra ele. No fim das contas foi um livro bem comum, aquele tipo de thriller extremamente comum, que não traz nada de novo pro gênero, que não tem plot twists nem um pouco surpreendentes, eu achei eles bem previsíveis na verdade, mas tem um finalzinho assim que me fez subir um pouquinho a nota. Eu não sei, gente, mas assim, não foi mais que 3 estrelas, tá? Foi alguma coisa aí nesse meio, entre 2 e 3 estrelas, só por causa do finalzinho mesmo que a autora tentou fazer uma coisa ali, eu achei interessante, então eu acabei aumentando um pouco a nota. Eu já vi que o filme, ele foi roteirizado pela autora do livro, que é uma coisa positiva, mas foram feitas diversas alterações que já dá pra ver até mesmo no trailer. Por exemplo, a nacionalidade das protagonistas, o destino da viagem também foi alterado, então tem algumas alterações assim bem claras já no trailer, então acho que vai ser interessante, mas não tô com muita assim expectativa de ser bom não. Eu talvez acho que vai ficar na mesma aí do livro, assim, uma coisa meio mediana e é isso. Mas é o tipo de thriller que eu acho que pode agradar, assim, o público geral acho que pode gostar. Só as pessoas que já tem um pouquinho mais de picuinha com esse tipo de thriller muito padrão, assim, que pode ver algum problema. Quanto à experiência do audiobook, eu achei boa, só que tive alguns probleminhas com questões de sotaque da parte da narradora, porque é uma narradora só, e eu acho que na hora dela fazer alguns sotaques ficou meio, assim, tudo ficou muito parecido, os sotaques. Sotaques de pessoas portuguesas era o mesmo sotaque de uma pessoa russa, então assim, não é um livro que eu super vou recomendar, mas também não foi um tempo perdido, foi okzinho assim de ler, foi rápido, tem esse final que tem o seu mérito. Depois que eu terminei o audiobook de The Weekend Away, eu já emendei num outro audiobook, porque eu queria continuar nessa vibe de livros assim, mais de mistério, mais de thriller, e peguei I Killed Zoe Spanos, que é um livro de mistério YA, né? Então ele é um mistério jovem adulto. Já comecei a leitura e estou aí em mais ou menos 13% no momento. Eu confesso pra vocês que eu não entendi muito bem a sinopse, mas é basicamente uma menina que está sendo investigada aí por ter assassinado uma outra menina, uma amiga dela. E a gente vai conhecer a história em forma de flashback. Então também acho que é um formato bem comum, assim, nada de muito diferente. E a gente acompanha o julgamento dessa menina que está sendo acusada de assassinato e também vê os flashbacks de quando ela provavelmente, enfim, assassinou ou não essa outra menina. Tem algumas questões que vão falar sobre classes sociais, não sei se vai ter mais algum tema assim, além desse, porque agora no começo eu só vi abordar isso, essa diferença de classe social, então assim, ela é uma menina sendo babá na casa de uma família muito rica, e aí a gente vai conhecer como é que é essa vida dela sendo babá, e aí eu não sei se é lá que ela conhece a Zoe Spanos, ou se tem algum outro rolê aí acontecendo, ainda tô muito no começo, ainda não tem como falar nada realmente sobre o livro por enquanto. Mas tô bem curiosa, eu gostaria muito de conseguir terminar esse livro até o fim do carnaval, mas eu acho que não vai rolar. Mas enfim, eu queria pelo menos até o fim do carnaval terminar mais alguma coisa, quem sabe bem aí, né? Vamos ver. O barulho parou porque o Anderson fez o favor de levar o ventilador, então agora vai ficar sem o barulho e eu também vou passar calor, então eu vou tentar correr aqui pra não ficar com muito calor, que eu preciso também tomar banho. Sobre o Senhor dos Anéis, eu tô bem atrasada, não faço ideia de quantos dias de atraso eu tô, mas provavelmente aí 2 ou 3 dias de atraso. Eu parei no fim do capítulo 2 da segunda parte, então agora eu tô no capítulo 3, mas não comecei ainda. Amanhã eu vou tentar chegar na meta dele, vou ver quantas páginas eu tenho que ler, vou tentar ler tudo amanhã. Sem comentários, nada, não tenho nada de novo pra trazer além das coisas que eu já comentei. Só e realmente o fato de eu não estar na meta. Então vou ver se nesses dias eu consigo chegar na meta certinho pra não ficar mais atrasada. E o último livro que eu queria comentar é o ganhador lá da votação que eu coloquei lá nos stories, que eu falei que eu ia mostrar pra vocês. E comecei a ler esse livro na live que rolou no sábado, né? Que rolou, em teoria, ontem, que foi a live de comemoração de 1 ano do canal na Twitch. E foi muito divertido essa live, foram 10 horas de live. Sempre me arrependo, na verdade, de fazer esse tipo de live muito longa, assim. Nunca acho que vai dar certo, mas no fim das contas super deu certo. As pessoas estavam, assim, muito envolvidas, empolgadas e, enfim, foi muito divertido. Teve roleta e as pessoas foram girando roleta 50 mil vezes. Foi bem legal, bem divertido mesmo. Queria agradecer todo mundo que contribuiu lá, que colaborou, que ficou lá comigo na live ou que só passou, enfim, todo mundo que me apoia aí nesse 1 ano de lives, né? Então, muito obrigada mesmo pela presença de todo mundo e também pelo apoio, né? Desde o começo até aqui. E pra quem começou a apoiar agora, enfim, sou realmente muito grata. Não tem
outras coisas a dizer a não ser muito obrigada. Voltando, então, nessa live eu li o ganhador, que foi Foundryside. Esse é um livro super hypado, era um dos que eu mais estava afim de ler mesmo, então gostei muito dele ter sido o ganhador. Só que assim, a live ontem foi de 10 horas e ela foi durante o dia, né? Eu comecei às 9 da manhã e foi até às 7 da noite. E tava muito quente, né? Nesses últimos dias tá fazendo muito calor. E no calor eu não consigo me concentrar direito. Então eu não li muito, eu não li nada praticamente. Eu li só, nessa live toda, eu li basicamente 100 páginas. Eu tô na página 102 agora. Então eu li muito pouquinho pro que eu esperava. Acho que estando num momento de mais concentração eu conseguiria ler mais, porque não é um livro lento. Eu estou pensando seriamente em fazer uma live agora na terça-feira. E aí eu devo continuar a leitura desse livro aqui. Mas até o momento eu tô achando interessante. É uma história que eu não sei explicar, tá? Então não dá pra dar sinopse aqui. Mas é uma fantasia adulta, que tem uma protagonista feminina muito forte, uma lutadora, uma ladra, e aí tem objetos que conseguem passar informações para essa protagonista de uma certa forma. Esse é meio que o sistema de magia do livro, é bem interessante e eu estou muito curiosa para ver o que vai acontecer. Ainda nessas 100 páginas tá tudo muito nebuloso, ainda não tem como eu saber para onde essa história vai, mas a curiosidade está alta, está grande. Então acho que de atualizações de livros era isso que eu tinha para fazer. Hoje eu acabei esquecendo de filmar um trechinho, porque isso sempre acontece em algum momento do vlog, quando eu faço alguma coisa diferente eu esqueço de gravar. Mas hoje eu fui ao cinema e eu assisti um dos filmes que está concorrendo ao Oscar, que é Licorice Pizza, que é com a menina do Haim, não só com a menina do Haim, mas com todas as Haim, que eu não sabia que também estavam lá, mas enfim. A protagonista é a Alana Haim, né? E aí tem as outras meninas também da banda no filme, e tem a família toda, tem até o pai e a mãe também fazendo uma pontinha aí no filme. E eu assisti hoje no cinema com algumas amigas e foi super divertido. Vou deixar uma fotinho aqui pra deixar esse momento registrado de alguma forma, já que eu esqueci de filmar. Foi bastante divertido, assim, com elas. O filme é ok, assim, não é um filmão, é aquele tipo de filme que a gente fica meio na dúvida, né, de por que esse filme está no Oscar. Mas o povo da academia é meio esquisito mesmo, coloca uns negócios que não dá pra entender direito. Mas eu, assim, achei esse filme muito parecido, não a história, mas o estilo dele muito parecido com aquele filme Lady Bird, que também concorreu ao Oscar em algum momento aí, porque ele é um filme que fala sobre adolescência, sobre juventude numa época específica, então é um recorte ali da juventude daquela época, nesse caso dos anos 70, né? O Lady Bird, ele fala mais sobre o tempo atual, né? Os anos 2010 aí pra frente. É um filme que vai falar sobre a juventude nessa época e não tem muito enredo, assim, ele vai falar sobre dois personagens principais, ele vai focar em dois personagens, um é adolescente, a outra personagem é uma menina já adulta, e aí vai mostrar a relação entre eles, essa amizade que vai se construindo, o amor platônico que ele tem por ela, é uma historinha bem assim, simples, que tem uma trilha sonora muito boa, gostei bastante da trilha sonora, gostei dos figurinos, da ambientação toda, achei ótimo. Nesse quesito, assim, nesses quesitos todos é um filme muito bom. Mas assim, em termos de roteiro, né, e desenvolvimento, assim, dos personagens e tal, não tem muita coisa, assim, pra falar. É um filme um pouquinho, assim, sem grandes momentos, sem grandes reviravoltas, sem um grande final. Ele não tem nada de muito grandioso. É um filme bem simples mesmo, um pouquinho parado até. Teve até um casal que saiu no meio da sessão. Eu não sei como as pessoas conseguem fazer isso, porque, gente, se eu paguei pelo filme, eu vou ficar até o final. Pode ser um porre chato, mas posso até dormir, mas eu não saio do filme. E esse casal saiu, assim, no meio do filme, então achei que foi meio exagerado, porque o filme não é tão parado assim. Ele tem os seus momentos divertidos. Eu dei bastante risada em alguns momentos, achei que é bastante bem humorado. E gostei muito da atuação do protagonista, do menino que faz o Gary. A Alana tá bem também, eu acho que... Não sei se esse é o primeiro filme dela, mas acredito que sim. Então acho que pro primeiro filme dela ela foi muito bem. Vale a pena assistir sim, não me arrependi de ter ido no cinema assistir. Na terça-feira, já estou aqui me preparando, porque amanhã eu vou comprar um ingresso pra pré-estreia de Batman. Vem aí, gente. Terça-feira eu vou assistir Batman e eu já estou, assim, morrendo de tanta ansiedade. Então eu vou ficando por aqui nesse update. Amanhã eu pretendo ler, assim, ficar bem tranquila, ler. Não vou fazer live, talvez eu faça uma live na terça-feira. Eu vou ao cinema à noite. Agora deixa eu tomar meu banho, que eu tô derretendo, morrendo de calor. Eu preciso muito tomar um banho. Estou animada pra amanhã conseguir correr atrás do meu prejuízo aqui de leitura, porque eu tô precisando ler bastante. Lookinho prontíssimo para assistir Pattinson, para assistir o meu Batman morcegão hoje. É daqui a pouco, daqui a pouco. Bom, cá estou eu
para gravar este encerramento do vlog, que é assim, né? Complicado, porque já deve fazer o quê? Quase mês e meio pra mais. E eu não... O pessoal fica me chamando a atenção, porque eu tô no meio do sprint e gravando esse encerramento de vlog. Eu não sei se eu vou conseguir finalizar, eu não sei se eu vou conseguir exatamente fazer um encerramento como eu estou acostumada a fazer, que é falar realmente sobre as últimas coisas que eu li e tudo mais. Vai ser um encerramento um pouco capenga, tá, gente? Porque eu não vou conseguir falar sobre tudo que eu li, porque eu não assisti o meu último take e assim, eu tava quase abandonando esse vlog, na verdade. E eu falei, não, eu prefiro ser mais honesta e realmente mostrar o que aconteceu nesses últimos tempos do que simplesmente largar e fingir que nada aconteceu, sabe? Então eu vou expor aqui pra vocês o que aconteceu e aí a gente, daqui pra frente, tenta voltar, né, a ser como era antes e seguir as coisas como elas estavam até então. Bom, vamos lá, então vou começar falando sobre o que aconteceu, porque que eu fiquei tanto tempo sem vir aqui atualizar o vlog. Basicamente, eu entrei aí numa... Eu não diria que foi uma ressaca, mas foi um período de muita dificuldade de ler, principalmente por causa da minha vida profissional. Então, o trabalho tava me consumindo muito, assim, nos últimos tempos. Tava tendo bastante dificuldade de fazer qualquer coisa e principalmente ler. Então, eu entrei num momento aí entre o mês de março inteiro, praticamente. Fevereiro foi um mês difícil, mas aí em março também as coisas se mantiveram difíceis, ainda que tenha mudado, assim, um pouquinho. E o mais difícil pra mim foi encaixar a leitura no meu dia a dia. Abri aqui um pouco a janela, tô morrendo de calor. Durante a semana, eu tive muita dificuldade de encaixar a leitura no meu dia. Então, de fazer aquilo que eu tava acostumada a fazer, de colocar realmente um tempinho ali antes do expediente ou em qualquer outro momento. Então, eu abandonei, por exemplo, a leitura que eu fazia durante o almoço, porque eu vi que eu tava ficando muito, assim, tava dando muita dificuldade de fazer esse tipo de atividade durante o almoço. Hoje em dia eu tô optando por assistir séries, enfim. Fiz essa modificação porque pra mim não tava sendo positivo tentar ficar me forçando a ler durante o almoço, porque geralmente eu sinto sono, enfim, aí eu acabo não conseguindo ler. E eu tô optando agora pra assistir coisas. Mas assim, eu realmente tava me sentindo muito sugada pelo trabalho. Tanto que em março eu só li 3 livros. Foi um mês bem complicado. E eu só li, assim, 2 livros no começo do mês. E depois só fui ler de novo no fim do mês. É finalizar um livro no fim do mês. Então, pra vocês verem como realmente março inteiro foi um mês muito difícil. Então, como eu falei, eu não me lembro os livros que eu estava lendo no último update que eu fiz aqui, mas eu finalizei todos os livros que eu cheguei a comentar. Comecei novos livros também, e eu vou só falar sobre os últimos livros que eu finalizei nesse meio tempo todo aí que eu fiquei sem fazer update. E esses livros foram finalizados agora mesmo, em abril. Os livros que eu finalizei em março, acho que também dá pra dar uma comentada, porque eu lembro vagamente aí quais foram eles. Em março eu li I Killed Those Panos, e eu gostei bastante, dei 4 estrelas. Finalizei também o primeiro livro do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, também dei 4 estrelas, e Founderside, que eu também dei 4 estrelas. Foram poucas leituras, mas pelo menos foram leituras que eu gostei bastante. E aí agora em abril, o mês começou e eu já finalizei 2 leituras, na verdade eu já finalizei 3 livros. Eu finalizei um audiobook, que é o do Frederick Backman, A Man Called Uva, né, um homem chamado Uva, mas se escreve Ouve. Eu também finalizei ontem, sábado, um audiobook que eu peguei pra ler, que é o Be Not Far From Me, da Mindy McGuinness. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu costumo ler bastante Mindy McGuinness, esse já acho que 4º livro dela que eu leio, e gostei bastante também desse livro. Eu dei 3 estrelas e meia, foi um livro assim que eu achei um pouquinho... poderia ter sido desenvolvido um pouquinho melhor em certos pontos, mas no geral eu gostei bastante do livro. Hoje, agora há pouco aqui na live, eu finalizei o que dizem as estrelas da Lully Trigo. Eu comecei acho que na live da semana passada, se eu não me engano, e agora finalizei, e foi muito bacana também. Eu acho que eu vou dar 4 estrelas pra ele, provavelmente. Eu venho vindo aí, felizmente, de boas leituras, porque o livro do Bachman eu dei 3 estrelas e meia também. Então, assim, desde março eu venho pelo menos tendo tido boas experiências com os livros que eu li, apesar de terem sido poucas leituras. Mas, ao mesmo tempo, eu não venho me sentindo muito leitora, e isso vem me deixando bastante incomodada, preocupada. E eu sei, gente, eu sei que todo mundo vai virar pra mim e falar assim, mas você não tem que ficar se preocupando com isso, não é só sobre ler um monte de livros, ainda que você leia pouco, você ainda tá lendo e tudo mais. E é o que eu falo, racionalmente, gente, eu tenho plena consciência disso, tá? Mas quando você produz conteúdo pra internet sobre livros, você sente um baque maior, você sente uma pressão maior também. Você sente um baque quando você não tá lendo, você sente uma pressão maior pra ler, porque você precisa ler pra poder produzir conteúdo. E o meu trabalho, ele andou me sugando tanto, assim, mentalmente,
fisicamente também, de certa forma, apesar de eu não fazer um trabalho braçal, que eu não só não consegui ler, como também eu não consegui produzir conteúdo também. Porque, como eu falei, o meu trabalho tava me sugando tanto que eu não tava conseguindo dar conta de nada. Isso vem me deixando muito incomodada. Eu andei conversando com algumas amigas minhas, porque, né, é muito ruim quando a gente passa por essas fases, assim, no trabalho, que são fases, e se chega num ponto de não ser mais uma fase, de ser uma coisa constante na sua vida, porque você tem que começar a repensar o trabalho, né? Então, eu sei que é uma fase, mas eu andei conversando com algumas amigas minhas e elas me deram alguns conselhos muito bons nesse sentido, assim, de não fazer aquilo que vai além, sabe? De conseguir saber definir os seus limites dentro do trabalho. A gente tem que estabelecer limites, gente. A gente não pode viver pra trabalhar. A gente não pode ser workaholic, porque, nossa, como ser workaholic é legal. Não, gente, não é legal, entendeu? É uma coisa extremamente cansativa, é uma coisa que acaba com a sua saúde mental e até mesmo física. Não é bacana, então não façam isso, tá? Eu sei que a gente precisa trabalhar, é óbvio. Todo mundo aqui que não nasceu herdeiro precisa trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tornar o trabalho a nossa vida. O trabalho, ele tem que ser uma forma da gente conseguir ter uma vida melhor, a gente conseguir ter condições pra fazer as nossas coisas, pra morar, pra comer e tudo mais. Mas não deixem o trabalho se tornar a vida de vocês. Esse foi o conselho que as minhas amigas me deram, um dos conselhos que elas me deram. Então, a gente tem que fazer aquilo que tá dentro do nosso alcance. E é dessa forma que eu tô levando as coisas agora. Do meio de março pra cá, do final de março pra cá, eu venho conseguindo tomar algumas atitudes que me permitem não me deixar levar dessa forma, sabe? Pelo trabalho. Não deixar o trabalho tomar conta da minha vida em todos os momentos, assim, a ponto de eu não conseguir fazer nada a não ser trabalhar. Então eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, mas basicamente foi isso que aconteceu, então, nesses últimos tempos. Eu fiquei muito focada em trabalho, deixei o trabalho dominar minha vida de um jeito que não é saudável. Como eu falei, o lado bom disso é que as últimas leituras que eu fiz, apesar de terem sido poucas, elas foram leituras positivas, todos os livros eu gostei. Vou falar mais sobre elas em algum momento, quando eu voltar com as minhas atualizações de últimas leituras, né? O que eu tinha pra falar e de coisas pra encerrar assuntos era isso, pra explicar pra vocês o que aconteceu nesses dias todos. Agora, falando sobre os planos tanto de leitura quanto de conteúdo, vou começar falando sobre os planos de leitura. Uma das coisas que, obviamente, também foi muito prejudicada foram as minhas LCs, né? As LCs que eu tava participando durante esse tempo aí, eu não consegui focar em nenhuma delas. Eu tô numa LC de séries, que eu tô lendo aquela série O Protetorado da Sombrinha, e eu li o segundo livro e nunca mais peguei. Então, assim, esse mês a gente tá lendo o quarto livro, e eu ainda preciso ler o terceiro, então eu vou pegar o terceiro livro ainda esse mês. Outro livro de LC que tava parado, mas que agora está nos meus planos de continuar, é As Duas Torres, né? Que é o próximo de Senhor dos Anéis. Eu cheguei a começar esse livro em algum momento aí, e eu tô no capítulo 3 da primeira parte. Eu não consigo dizer pra vocês qual página que é, porque essa edição da HarperCollins, esse box da HarperCollins, considera Senhor dos Anéis como um livro único, até porque ele foi realmente pensado como um livro único, que depois foi dividido em 3 livros. A paginação desse livro, ela é contínua, e isso me deixa desesperada, porque o livro não começa da página 1, ele começa da página 600 e tralalá. É o ó, mas estou dando meus pulos aqui pra poder saber quantas páginas eu vou ler por dia, enfim. Mas tá completamente abandonado e eu realmente pretendo voltar a ler. Então tem essas duas LCs e tem uma outra LC que vai começar agora na próxima semana, que é uma LC que eu estou organizando lá na Twitch. Então a gente vai começar na live de 12 horas que vai rolar agora, né, no próximo sábado. O livro em questão é Battle Royale, esse aqui, que é o livro do Koshun Takami. Não sei falar o nome desse autor, obviamente, pois é japonês, é difícil, né, de falar. É um livro que é bem grossinho, né, um calhamacinho aí de mais de 600, quase 700 páginas. Já fiz a divisão das páginas, vou compartilhar com o pessoal e a gente vai começar a ler na live de 12 horas esse livro aqui. E eu tô bem empolgada pra ler esse livro, acho que vai ser muito bacana. Eu vou focar em ler os meus livros de LC e, além disso, acabei de lembrar de mais um que eu não tenho aqui ainda comigo, porque eu estou, nesse momento, com um livro no meu carrinho que eu preciso comprar, Torto Arado, que é o livro do Piquenique Literário de Abril. Tudo indica que as coisas estão voltando ao normal. Eu vou me esforçar cada vez mais pra colocar minha vida nos eixos novamente, pra não deixar que as coisas que aconteceram em fevereiro e março se mantenham nos próximos meses. E sobre o meu conteúdo propriamente dito, os planos são de começar a leitura de uma outra obrigação minha também, que é o projeto Diversificando Leituras. Então eu vou começar o vlog da próxima leitura também
em breve. Provavelmente vai ficar pra segunda quinzena de abril. Então eu vou ficando por aqui. Eu espero que, apesar de tudo, vocês tenham gostado desse vlog. Foi um vlog bem estranho, creio eu, porque essa finalização não deve ter nada a ver com tudo que eu gravei ao longo dos outros dias, né? Então deve estar uma coisa um pouco desconexa. Mas espero que ainda assim vocês tenham gostado, tenham se divertido. Não desistam de mim, tá? Eu não vou deixar de produzir conteúdo, ainda que eu tenha esses meus momentos de baixa. Vocês sabem que eu sempre volto, então eu espero que vocês continuem aqui comigo, continuem acompanhando, continuem assistindo, dando like, divulgando, comentando, enfim. Graças a esse apoio de vocês é que eu consigo continuar com ânimo, com o mínimo de ânimo pra continuar produzindo esse conteúdo aqui pra vocês. Obrigada mesmo. O Dex resolveu que ele quer entrar embaixo do tripé. Eu que lute agora, porque ele está empurrando o tripé. É isso então, gente. Deixa eu já encerrar por aqui, que senão isso aqui vai virar um caos completo. Um beijo pra vocês. Eu vejo vocês no próximo vlog ou no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, caso você ainda não seja inscrito, e de dar like nesse vídeo pra me ajudar na divulgação e mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. Até a próxima, então. Tchau, tchau. E o delinquente tá aqui, né, delinquente?